Podemos saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Somos gratos a Deus por estarmos mais uma vez aqui nessa casa, unidos e reunidos, para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Hoje nós estudaremos a lição de número 10, a lição que traz como título A Origem da Diversidade Cultural da Humanidade. Essa lição que finaliza o quarto bloco do nosso trimestre, que é o fim da dispensação do governo humano. Veremos que em Babel as nações se rebelaram contra Deus. Estudaremos mais precisamente os capítulos de número 10 e 11 do livro de Gênesis. E veremos também que a dispensação do governo humano termina com a rebelião das nações contra o nosso Deus. Vimos em lições anteriores que a terra havia sido purificada pelas águas do dilúvio. Porém, a semente do pecado, ela estava em Noé e em seus descendentes, como vimos na lição anterior. E por causa disso, não demorou muito para que o pecado se alastrasse novamente. Uma das razões para isso foi exatamente o monolinguismo. O que é isso? Todos falando a mesma língua. Isso contribuiu para que o pecado se alastrasse. Vimos que Deus firmou um pacto com Noé e seus filhos para que eles frutificassem, multiplicassem e enchessem a terra, reproduzindo assim o mesmo propósito que Deus tinha dado a Adão e Eva no início da humanidade. Foi a mesma coisa que Deus pediu ao primeiro casal. E vimos na lição 8 o crescimento do domínio do homem sobre a criação eterna. E de imediato, quando Deus resolve dar cabo à humanidade devido ao seu pecado através do dilúvio, ele faz um pacto com Noé, e o símbolo desse pacto nada mais é do que o arco-íris. E este gesto, ele nos traz duas importantes lições. A primeira lição é a que Deus não muda. Vimos que Deus permanece o mesmo, mas devido à mudança de comportamento do homem, existem as suas consequências. E o mesmo propósito que foi apresentado ao primeiro casal, pelo fato de Deus não mudar, ele foi renovado com Noé e seus descendentes, mostrando que, apesar da mudança do comportamento do homem, Deus não muda. A segunda lição que nós aprendemos é que Deus é benigno e Ele está sempre pronto a demonstrar o seu amor para com o outro. Deus, depois de toda a tragédia da rejeição da humanidade com relação a Ele, antes do dilúvio, Deus demonstra a sua boa vontade, amplia o domínio do homem sobre a criação terrena, a ponto de impor pavor e temor dos demais seres com relação ao próprio ser humano. Deus lhe determina que ele administre as coisas com justiça entre os seus semelhantes, altera a dieta do homem, que passa agora a ser também carnívora e não apenas vegetariana. Isso também devido à mudança do clima
com o advento do dilúvio, vem a mudança do clima, nós já estudamos sobre isso. Então percebemos que Deus está sempre pronto a ser benigno, a ser bom com a humanidade. Então essas são as duas lições que nós aprendemos logo com o gesto divino em trazer o arco-íris para simbolizar a aliança que ele fez para com Noé, de que não destruiria mais o homem através das águas. O Senhor mostra também o seu amor para com os seres humanos, a sua boa vontade e o interesse em ter comunhão com o homem. E, consequentemente, serve como um convite para que o homem venha aceitar e seguir a Deus. Porém, nós vimos que na lição anterior, logo de imediato, na família de Noé, os compromissos assumidos pelo homem já começaram a ser quebrados. E inicia-se novamente o desprezo das coisas espirituais em detrimento das coisas materiais, como foi evidenciado na embriaguez de Noé. Embriaguez que eu costumo dizer que ela foi culposa, e a desonra de cão para com o seu pai. Então temos aqui já de imediato uma falha nos compromissos humanos nesta terceira dispensação, no tocante à frutificação. Pois, como já tivemos observado em lições anteriores nesse trimestre, que a frutificação tem a ver com a vida espiritual do homem. Noé que deveria abençoar seu filho, ele acabou amaldiçoando o seu neto, amaldiçoou a Canaã. Então, dessa forma ele consuma algo que não é do Espírito, algo que não vem de Deus, mas sim uma obra da carne. Porque quando Deus disse para frutificar, era para que nós produzíssemos os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito. E aí faltou em Noé produzir os frutos, os frutos da justiça. Então vemos de imediato que a frutificação está relacionada ao reino espiritual e não material. Com relação à ordem de multiplicação, essa sim foi cumprida devidamente por Noé e seus descendentes. Eles, podemos verificar no capítulo 10, que ali há uma tabela de nações, quando o Senhor mostra que a origem de todas, onde o Senhor mostra a origem de todas as nações existentes na terra. Os filhos de Noé geraram filhos e assim cumpriram o propósito da multiplicação. Porém, ante a prevalência dos bens materiais em detrimento das coisas espirituais, onde nós percebemos isso já dentro da família de Noé, os homens resolvem se unirem, resolvem ficar mais juntos, mais próximos e não se distanciarem uns dos outros. Ao invés deles se espalharem pela terra, eles resolvem ficarem juntos, devido inclusive às condições climáticas que a Mesopotâmia lhe traria como benefício. Por isso que eles ficaram próximos. O clima na Mesopotâmia, ele é propício tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Então, por que eu vou sair daqui se aqui é confortável? Não fazia sentido. E quando eles se unem para ficarem numa mesma região e um mesmo local, eles descumprem
cumprem uma ordem divina que foi o de encher toda a terra. A ordem foi para crescer, multiplicar e encher a terra. Eles haviam cumprido um dos requisitos, que foi multiplicar, mas faltava encher, povoar a terra. Então, os homens, eles haviam recebido um maior domínio sobre a criação terrena, e em vez de utilizar esse domínio em obediência à palavra do Senhor, eles se aproveitam dessa situação para fazerem a própria vontade, tornando-se mais uma vez independentes de Deus e repetindo a mesma prática que o povo havia feito antes do dilúvio. Então temos aqui mais uma vez uma manifestação da natureza pecaminosa do ser humano, que nada mais é do que uma herança de Adão. O pecado, ele permanece no interior do homem e fazia com que houvesse inimizade entre Deus e a humanidade. Porém, Deus mostra o seu cuidado mais uma vez para com o homem, visto que ainda não havia chegado a semente da mulher, este sim que seria o único a fazer com que essa inimizade entre Deus e o homem viesse a se extinguir, que é através do perdão do pecado. Já vimos isso em lições anteriores, que Jesus é chamado de segundo Adão, porque ele vem exatamente para restaurar a comunhão entre Deus e o homem perdida no jardim do Éden. Foi isso que nós estudamos no trimestre anterior. Com a multiplicação promovida pelos filhos de Noé, temos a formação de uma única comunidade. Uma única sociedade. Até para cumprir o propósito divino, foi organizada uma administração de justiça com normas e regras que estabeleciam os valores éticos. Os valores estes que seriam definidos por Deus quando da criação do ser humano para reger os relacionamentos entre os homens. Então haviam leis, haviam regras que faziam com que elas dirigissem ou organizassem esse relacionamento entre os homens, como nós temos em nossos dias. Nós temos as leis, nós temos portarias, nós temos tratados e outras regras e leis que regem o nosso relacionamento como pessoas. Como resultado do aumento do domínio do homem sobre a criação, surge uma nova forma de poder, uma forma mais institucionalizada. O texto na Bíblia, em Gênesis 10, 8 e 9, nos diz que Nimrod, filho de Cus, que por sua vez era o primogênito de Cão, começou a ser poderoso na terra. Diz lá no 10:9 que ele foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Então, para que houvesse a administração da justiça, para que se tivesse uma organização da convivência entre os homens, era necessário se fazia criar um governo na sociedade. Com o surgimento do governo, automaticamente surgirão os governantes. E aqueles que iriam presidir, ou seja, que estariam à frente dos interesses da comunidade. Nimrod, por ser filho de Cão, era automaticamente bisneto de Noé e parece ter sido o primeiro governante, aquele que assumiu todo o poder, ou seja,
até porque o texto diz que que ele se fez poderoso na terra. Então entendemos que ele foi o primeiro governante. Nós sabemos que as autoridades, elas são constituídas por Deus e têm em vista o primeiro objetivo, principalmente a administração da justiça, que é o castigo dos maus, como está em Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7. E esse foi o propósito da criação de tais autoridades na dispensação do governo humano. Foi para que houvesse justiça. No entanto, na descrição do capítulo 10 de Gênesis, é que essa autoridade ela se transforma em poder. Ela se transforma em poder. Sabemos que a autoridade é um poder delegado, ou seja, é um poder autorizado. O nosso Deus, ele é a fonte de todo poder. E ele autorizou aos homens para que ele administrasse a justiça, que foi assim o pacto que Deus fez com Noé. Então Deus delega essa função aos seres humanos, que deveriam construir sistemas em que os valores éticos estabelecidos por Deus ao homem fossem cumpridos na convivência entre os homens, cumprindo desta forma a vontade de Deus. Porém, o homem corrompe essa autoridade e transforma ele em poder. Até pelo próprio texto, quando diz que Nimrod começou a ser poderoso na terra. Então essa autoridade dada por Deus, ela foi corrompida. E aí o homem passou a usar a autoridade dada por Deus em benefício próprio. Em benefício próprio. E aí se estabelece um relacionamento entre os homens em que se buscasse não mais a realização da vontade de Deus, mas sim a vontade daquele que governasse. A vontade daquele que governasse. E aí se inicia automaticamente o estabelecimento ou a tentativa de estabelecimento de domínio de um homem para com o outro. É interessante também notar que no texto bíblico Nimrod se notabilizou entre os semelhantes como um poderoso caçador. Isso foi uma novidade da dispensação do governo humano, que foi a mudança da dieta alimentar do homem, que passou a consumir carne, e assim se inicia a atividade de caça, automaticamente para a captura dos animais selvagens para consumo, além da pecuária, que foi a criação de gado e que existiam desde os primórdios, como nós já vimos em lições anteriores. Então Nimrod, ele demonstra uma habilidade como caçador e, por certo, automaticamente ele foi enaltecido pelos demais e viram nessa sua habilidade uma capacidade de força e de domínio. E aí Nimrod se aproveita dessa circunstância para ter uma ascendência com relação aos seus semelhantes. E aí ele se torna o governante de todos. A palavra Nimrod, ela significa rebelde. Nimrod significa rebelde. Então, como nós sabemos, o nome entre os orientais indica o caráter da pessoa. Já estudamos os nomes de alguns personagens bíblicos e vimos que o nome indica o caráter da pessoa.
E Nimrod alcança o governo daquela comunidade única pós-diluviana em virtude de sua própria rebeldia. Porque os rebeldes estavam entre os homens de sua época. Então, pelo fato dele destacar-se, ele consegue alcançar o governo. A palavra caçador, no texto de Gênesis capítulo 10, versículo 8 e 9, ela também pode ser traduzida como guerreiro, e dando a entender que Nimrod, além de demonstrar força com relação aos animais, também era hábil em luta e na guerra, o que explica também a sua assunção ao poder. Então é desta forma que Nimrod estabelece, pela sua própria força e habilidade, a revelar uma comunidade que jamais daria valor aos elementos humanos, ou seja, ela não daria valor aos compromissos divinos, aos compromissos inclusive assumidos por Noé e Deus após o dilúvio. Então trata-se de uma comunidade que seguia o mesmo erro do primeiro casal, ou seja, procurar ter uma vida independente de Deus. Ter uma vida independente de Deus. Então, essa rebeldia da comunidade pós-diluviana, podemos dizer que era uma comunidade única, porque todos vieram de uma mesma família. Então eles resolveram se unir e construírem uma cidade para que eles não se espalhassem por sobre a terra, que eles ficassem todos juntos e misturados, vamos dizer assim, juntos e misturados, né, em um único local. Então, com Nimrod, nós temos o estabelecimento do poder político independente de Deus, ou seja, o exercício do domínio sobre os demais homens, sem atendimento às necessidades de cumprimento dos valores éticos estabelecidos por Deus ao homem. Ou seja, eles estavam buscando apenas o seu bel prazer, o seu próprio bem-estar e realizando a sua própria vontade, como se isso fosse uma delegação divina, como nós sabemos que não era o propósito de Deus. O princípio de seu reino foi Babel. Babel significa porta de Deus. Esse é o significado de Babel, porta de Deus. O nome dado a esta cidade é o símbolo de todo este poder político rebelde contra Deus. Daí porque esse sistema de poder é chamado de Babilônia, no último livro da Bíblia. Entraremos um pouco mais com relação a esse assunto no próximo trimestre, onde nós estudaremos o final das coisas e entraremos com um pouco mais de detalhe com relação a esse assunto da Babilônia. Mas os irmãos podem ver em Apocalipse capítulo 17 e capítulo 18 que ele bem revela essa rebeldia do homem. Ao denominar a cidade de porta de Deus, Nimrod estava se divinizando. Ele estava se tornando como um Deus, dando início então à idolatria. E aí sabemos que a idolatria é o primeiro passo
para a corrupção geral da humanidade. Podemos observar isso no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 23. Então, ao começar a ser poderoso na terra, Nimrod se põe no lugar de Deus, passando a ser adorado pelos seus súditos e passando a se apresentar como fonte do poder, motivo do qual se afirma que Nimrod foi o primeiro anticristo. Apesar de Cristo ainda não existir, mas já se havia a promessa desse, e Nimrod aí se apresenta como o primeiro anticristo, que quer dizer, ou isto é, o primeiro homem a querer utilizar-se do poder político para se colocar no lugar de Deus e usurpar o poder divino. Foi só isso que ele fez. Foi só isso. Então, Nimrod é o deus babilônico chamado Marduk, segundo a mitologia babilônica. Ele havia sido o deus que teria prevalecido sobre as demais divindades e estabelecido uma ordem cósmica. Esse falso deus recebeu um culto especial em todo o mundo antigo, na qualidade de dono e senhor, como aliás é o significado do seu nome mais popular, que é Baal. Então essas seriam apenas algumas das várias representações pagãs de Nimrod. Alguns afirmam que o centauro, o deus grego, que é o cavalo com a parte superior, com a cabeça e corpo de homem, e com a arca na mão, era adorado à memória de Nimrod, que foi o primeiro caçador e o primeiro homem a usar cavalo para a guerra. E tanto para a guerra quanto para a caça. Então, se utiliza também dessa imagem para adorar a Nimrod. Existem outros deuses da Babilônia, como Astorete, Ísis, Afrodite, Vênus, Diana, etc. São todos deuses advindos da Babilônia. Então Nimrod, como nós vimos, era neto de Cão e precisamente aquele que havia intensificado, ou seja, havia acelerado o desvirtuamento da família de Noé. Então nós já observamos, irmãos, já falamos sobre isso na lição anterior, como o comportamento dos pais influencia na conduta dos seus filhos. Professor, esse ser existiu que era metade. Como é, desculpa? Esse ser existiu que era metade homem, metade cavalo. Não, acredito que era só uma imagem, era só uma simbologia. Como tem aquele outro de 7 cabeças e tal, é só simbologia. Aí no caso eram as visões, né? Aí é só lá na frente, só para focar. Aqui eles usavam essa imagem como uma lembrança de Nimrod, como uma adoração a Nimrod, a Baal. Como a gente consegue perceber hoje através de filmes, as figuras mitológicas da Babilônia, como a rainha Vênus, como a deusa Vênus, Ísis e outras, onde existe uma figura que a representa, como Afrodite, sempre tem uma figura que represente esse Deus. Geralmente eles são, por exemplo, existe o Deus do amor, existe o Deus da guerra, existe vários tipos de deuses
que representam podemos dizer assim, algum desejo humano, né? algum desejo humano. Então, percebemos que como a atitude dos pais, ou como o exemplo dos pais, ele influencia na conduta de seus filhos. Cão havia tomado uma atitude de desonra com relação ao seu pai. E o resultado disso foi a formação de filhos e netos indiferentes com as coisas de Deus. É por isso, irmãos, que quando nós fazemos a apresentação de crianças, existe uma última pergunta que é feita, onde os pais, eles prometem, através do seu exemplo, educarem seus filhos. Porque vir a ensinar, pedir para que alguém faça algo é fácil. Agora, ter a sua vida como exemplo é o mais importante. é por isso, mais uma vez, que na apresentação das crianças, geralmente a última pergunta que o pastor faz: vocês, pais, prometem serem um exemplo para os seus filhos através da sua vida? E muitos prometem e não fazem. Vamos deixar para lá. São milhares. Não vamos entrar nesse mérito. Não vamos entrar nesse mérito. Então, Cão toma uma vida de desonra com relação ao seu pai, com desprendimento das coisas de Deus, e seu filho automaticamente desrespeita, se desprende desses valores éticos estabelecidos com Deus com relação ao homem, e como resultado disso é a formação de filhos e netos indiferentes às coisas espirituais, uma vida voltada exclusivamente para as coisas deste mundo, com uma demonstração total de desconsideração para com Deus. Então, à primeira vista, parece que a maldição de Noé se mostrara ultrapassada, já que, embora se tenha dito que Sem e Jafé seriam senhores de Cão, não foi assim a maldição de Noé? Que Sem e Jafé seriam os senhores de Cão, que Cão seria servo de Sem e Jafé. Então, quando se destaca, parece que a maldição de Noé tinha ficado ultrapassada. E, na verdade, eram os camitas, através de Nimrod, que estavam no comando desta única comunidade pós-diluviana. Eles detinham o poder e subjugavam os demais. Então, isso nos traz também, queridos, uma profunda lição. É que nós não devemos nos guiar pela aparência. Não devemos nos impressionar com as coisas que se apresentam, porque na maioria das vezes elas estarão em desacordo com as promessas de Deus e com a sua palavra. Não devemos nos levar pela aparência. Tudo começou por causa de Noé, porque se não tivesse deixado para lá, não tivesse incomodado, ele tinha Foi da coisa. Foi uma falha culposa, Não houve dolo, não houve dolo. Misericórdia. Se é certo que Noé não deveria ter amaldiçoado seu filho, visto que tal gesto não tem origem em Deus, ele não é
menos certo que o gesto de cão que violou a lei divina. Que alguém pode dizer, mas professor, será que foi certo Noé ter amaldiçoado o filho e tal? Mas muito pior fez cão. Muito pior Ele fez fez com os outros cão. dois irmãos, né? Exato. Ele não fez com Não fez como os outros irmãos. E Ele aí, tem que sair do mundo dele. e aí nada mais justo, não existe nada mais correto do que a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Porque ele descumpriu, ele violou uma lei divina. Então, a servidão cainita, ela não veio de imediato. Ao contrário, ela se mostrou no primeiro instante como o oposto, né? Já que ela dominou sobre os demais, já que Cão dominou sobre Sem e Jafé através do reinado de Nimrod, ou seja, através de um reinado rebelde. Aparentemente estava correto, parecia ser certo, mas era um reinado rebelde, pelo próprio nome de Nimrod. Era um reinado rebelde. Então foi um reinado oriundo de uma educação feita por quem passou a desonrar e a desrespeitar os próprios pais. Mas aparentemente está certo. Mas na origem está errado. A origem foi errada. Então Nimrod, ele era um hábil político. Ele estende os seus domínios de Babel até Nínive, que era situado ao norte da Mesopotâmia, e fundou ali também Reobote e Calá, que foi chamada de uma grande cidade. Então, parecia que Nimrod queria cumprir o pedido divino, que foi de espalhar, que foi de encher a terra. Só parecia, porque o objetivo dele era único e exclusivamente a sua vontade. Era estender o seu domínio, era tornar-se mais poderoso e não encher a terra. No caso, ele estava sendo mais poderoso do que os dois irmãos dele. Do que os outros dois irmãos, exato. Pelo menos nesse primeiro momento. Então o objetivo de Nimrod era tão somente povoar ali a Mesopotâmia, que fica ali entre os rios Tigre e Eufrates, que era uma região fértil, como eu falei aos irmãos, era propícia à agricultura. E com o aumento da população, Nimrod então cria 4 cidades. E ele cria essas cidades, distribui os seus súditos, mas sem a intenção de encher a terra. Ele estava preocupado ali com o seu domínio. Ele queria consolidar, queria fortalecer o seu domínio. Ele não tinha o objetivo de encher, de povoar, de se expandir. Então, vemos aqui que o exercício do poder político, a revelia, ou seja, quando ele se distancia dos valores étnicos divinos, ele gera a tirania. Ele gera tirania, que é a prevalência da vontade dos governantes. Ou ditadura, podemos dizer assim. Quando a pessoa é tirana, é ditadura. É a minha vontade e a minha vontade. Então Nimrod, ele se põe no lugar de Deus, visto que ele introduziu a idolatria, passou a se divinizar, a se denominar Deus, e a não querer atender
aos princípios e diretrizes estabelecidas por Deus no pacto feito entre Deus e Noé. Então, os homens após o dilúvio, eles se estabelecem em Siná, edificam Babel, com o objetivo de habitar em um único local, em mostrar ou demonstrar a contrariedade com a ordem divina, que era de encher a terra. Então essa comunidade, ela não dava valor à ordem divina, querendo apenas gozar dos benefícios que haviam na região, que era o solo fértil e um clima propício também para a agropecuária. Então Nimrod, ele fica indiferente com relação a essa ordem divina, que tratava-se de uma civilização que, a exemplo da civilização caimita, como nós vimos em lições anteriores, tinha também um desenvolvimento tecnológico que foi capaz de produzir tijolos. Foram capazes de construir tijolos, e tijolos feitos de pedra, e usavam betume como cal. Betume nós já vimos que foi usado para construir a arca. Então, mais uma vez, vemos o homem usando os atributos que Deus havia lhe dado em um sentido contrário à vontade do Senhor. Os homens tinham a capacidade, como existe até hoje, uma capacidade muito farta de produzir coisas, de criar coisas, de inventar coisas, de adaptar coisas. Até hoje nós vemos essa capacidade do homem de fazer cada vez mais belíssimas construções, não apenas belíssimas construções, mas também construções sólidas, regiões com terremotos, onde se constroem altos edifícios, os terremotos passam e eles não caem. Isso é a capacidade dada por Deus ao homem, fantástica. Mas não adianta ter essa capacidade e não querer cumprir o mandamento divino. Se achar, como dizem os adolescentes hoje, está se achando. Está se achando, não é? Sem querer qualquer relacionamento para com Deus. Então, essa desconsideração da figura divina, ela não se limita apenas em não obedecer a Deus, mas também é uma atitude de rebeldia, porque eles resolvem também desafiar a Deus. O que é que ele diz? Nimrod decide construir uma cidade, uma torre cujo o cume tocasse nos céus, e se fizesse um nome para que os homens não fossem espalhados sobre a face da terra. Totalmente o contrário do que Deus havia determinado. Primeiro ele se eleva como Deus, quer fazer uma cidade que toque nos céus, para que os homens fiquem juntos. Quando Deus disse que era para o homem encher, povoar a terra. A priori parece bom, uma cidade onde todo mundo fique próximo, mas não era o pedido de Deus, não foi a ordem de Deus. Então, o texto nos diz que houve um consenso, houve uma unanimidade. Todos aceitaram essa ideia de edificar uma cidade e uma torre para eles. Então mostra que a própria comunidade, que a própria humanidade estava alheia às coisas divinas. Às coisas divinas.
porque concordar com isso, edificar uma cidade e uma torre, para eles, era totalmente o oposto do propósito de Deus. Então vemos aqui que o homem ele objetivava ser o centro do universo. É o que nós chamamos de antropocentrismo. O homem como centro do universo. E aqui ele passa a ser o centro de suas preocupações, sem dar qualquer noção de que ele queria voltar a ter um relacionamento com Deus. Não havia isso. Não havia isso. O homem não estava disposto a fazer a vontade de Deus. Não estava disposto a se relacionar com Deus e não estava disposto a agradar a Deus. Essa comunidade pós-diluviana se preocupava apenas consigo. Não havia nada além do que era visível, do que era material. Ele punha o homem como o próprio centro de todas as coisas. E aí, automaticamente, se o homem é o centro de todas as coisas, a tendência é que eles adorem um outro. E foi isso o que aconteceu. Então nós temos aqui, por isso que nós trazemos o comentário anterior, dizendo que Nimrod é uma figura do anticristo, porque ele se coloca no centro, como centro do universo, mais precisamente. E aí é um traço, ele se apresenta com o espírito do anticristo, podemos chamar assim, que é exatamente se colocar como o centro do universo. E percebemos isso com intensidade cada vez maior em nossos dias, no final da dispensação da graça, que são os dias que antecedem o arrebatamento da igreja. O mundo hoje está em caos. Eu comentei algo recentemente nos bancos da faculdade, que a Terceira Guerra Mundial já existe. Só que ela não é concentrada, é uma guerra descentralizada. A maioria dos países hoje estão em guerra. Poucos se escapam. Poucos países escapam. Não estão em guerra, mas a sua grande maioria está em guerra. Não existe mais um bloco contra um outro bloco, como vimos na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Hoje existe, eu comentei que existe uma terceira guerra, porém ela é descentralizada. É uma guerra descentralizada. Vemos homens, bomba, vindos do Oriente, com atentados na Europa e os Estados Unidos vindo guerrear contra esses. Ou países da América. Né? Então, não deixa de ser uma guerra mundial, porque não está mais entre dois países, mas sim várias e várias nações se unindo. Vemos agora, mais uma vez, recentemente, a França se unindo a Inglaterra, a Rússia. Tem a questão dos fugitivos lá na Alemanha, aquela confusão toda na Grécia. Uma guerra, uma loucura. Aqueles povos todos fugindo de um país para outro. Exato. E querendo invadir a Itália. E o que é isso, irmãos? Nada mais é do que o final dos tempos. E nada mais é do que uma oportunidade para surgir um líder mundial que diga: eu vou resolver tudo. Que nada mais é que o anticristo. Exatamente o que aconteceu aqui com Nimrod. Vimos aqui que ele nada mais será do que um líder político. E aí haverá, como diz o
deixa eu já estou adiantando um pouquinho o próximo trimestre. Haverá uma falsa paz, assim como aconteceu aqui com Nimrod, que a palavra de Noé não está se cumprindo, porque ele disse que minha geração seria serva e hoje eu sou o Senhor. Então, mas vimos que era uma humanidade, um governo rebelde. E olhando bem, irmão, nosso Brasil, como é que está, tanta coisa que está vendo. A gente já vive uma guerra interna. Nós já vivemos em uma guerra interna. Aquelas barragens que Olha, recentemente passou uma matéria, só abrindo parênteses aqui para explicar o porquê nós vivemos uma guerra interna. Nos Estados Unidos existem mais armas do que pessoas. Existem mais armas em circulação do que pessoas. E lá se mata 3 pessoas a cada 100 mil. 3 a cada 100 mil. Aqui no Brasil, onde existem menos armas do que pessoas circulando, pelo menos os dados oficiais, e aqui se mata 29. Então, se alguém disser que nós não estamos em guerra, meu amigo. apenas assassinado, toda semana mata 2. Entendeu? Então, né? Mas, vamos lá. Então, vimos que nesse primeiro ponto surge o antropocentrismo, o homem como centro do universo. Segundo ponto, verificamos nesse texto, é que há um consenso, há um acordo. Todos concordam que se edifique a cidade e a torre. São duas coisas distintas. A cidade e a torre. Isto prova claramente que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Então, quando alguém falar por aí que a voz do povo é a voz de Deus, vai dizer, opa, nem sempre. Nem sempre. Existem ressalvas. Existem ressalvas. O povo imbuído, um povo preocupado com as coisas materiais, um povo voltado à rebeldia. Esse povo vai estar em colisão com a vontade divina. Então, como é que a voz desse povo pode ser a voz de Deus? Não tem como. Não tem como. É impossível a voz desse povo ser a voz de Deus. Outro terceiro ponto que está em Gênesis capítulo 11, versículo 4, é que essa torre que se decidiu construir, ela objetivava tocar os céus. Aqui nós vimos a instituição de uma falsa religião, que nada mais é do que uma tentativa de ligar o homem a Deus. E aí qual a falha nisso? É que a união ela vem de baixo para cima e não de cima para baixo. Essa é a falha. O homem na sua soberba. O homem na sua soberba chegava ao limite, ao auge, querendo mostrar de que era independente de Deus. Disse, não, eu vou fazer aqui uma torre que chega até os céus e aí a gente tem ligação aí. Independente de Deus, independente do Criador. Sou eu quem quero me ligar. Essa falsa religião ele poderia comparar com uma? Não dá para se afirmar. Não dá para se afirmar. Eu penso que não dê para se afirmar. Mas existem outras religiões piores. Existem coisas piores por aí. Né? Então temos aqui
em Babel, no reinado de Nimrod, o surgimento do paganismo. O surgimento do paganismo, que é uma religião que parte do homem que tem como centro o próprio homem. Os deuses no paganismo nada mais são do que os reflexos ou o reflexo dos próprios homens. É por isso que nós observamos nas mitologias existentes, os deuses eles têm características humanas. Os deuses sentem raiva, inveja, ciúme, podem perceber, né? Ódio, possuem sensualidade, ou seja, nada mais é do que uma própria revelação das projeções ou das imaginações do homem, já que eles trazem essas características. Então temos assim deuses feitos conforme o homem, a mostrar que o homem é a medida de todas as coisas. Sabemos, queridos, que é impossível ao homem salvar a si mesmo, porque senão precisava de Jesus, e aqui é um exemplo de que seria possível o homem salvar-se a si mesmo, já se eles obtivessem êxito com relação a esse propósito deles. Então o homem é impossível salvar-se a si mesmo, ou salvar-se através dos próprios esforços, conseguir um sucesso na vida espiritual. Crê-se que se pode obter a felicidade através de esforços única e exclusivamente humanos, o que é um grande erro. E foi exatamente nesse erro que creram os homens sobre o domínio de Nimrod. Eles acreditaram nisso. E é com muita tristeza que nós vemos essa mesma mentalidade nas pessoas hoje. Existem por aí teologias e teologias. Teologia da prosperidade, teologia da confissão positiva, teologia da libertação. Isso nada mais é do que a reafirmação da soberba humana. É o homem acreditar que por si só ele conseguirá salvar-se, que Deus está à sua disposição. Foi por isso que em lições anteriores, queridos, nós já falamos, Deus não está submetido ao tempo. O tempo é para nós homens, que temos limite de vida, mas para Deus, por isso que o texto sagrado diz, para Deus um ano, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele não está sujeito a tempo, nós estamos sujeitos a tempo, mas Deus não. Deus não. E essas teologias elas trazem geralmente em seu bojo principal, o seu conceito, querer que os homens sejam superiores a Deus. Deus está à nossa disposição. Se esquece que nós somos criaturas e Deus é o nosso Criador. E Deus é o nosso Criador. E aí ainda hoje, não através de forma física, mas ainda hoje através das atitudes do homem, eles querem ter esse condão, essa ligação de atingir aos céus, porém com seus próprios esforços. Que esse é o objetivo da torre. Através dos nossos próprios esforços, nós construiremos uma torre e chegaremos aos céus.
essas teologias e religiões hoje querem demonstrar exatamente isso. Através dos meus esforços, eu posso chegar a Deus e obter a minha salvação. E obter a minha salvação. O quarto ponto que nós extraímos desse texto, de Gênesis 11:4, que o objetivo dos homens era fazer um nome. Nome é uma expressão muito cara aos israelitas e designa o próprio Deus. Hashem, ou o nome, é um modo de se dirigir ao Senhor. É uma forma de se dirigir a Deus. Já que os israelitas, eles não mencionam o nome de Deus. Então eles usam exatamente esse termo, o nome, ou Hashem. Eles nem sequer pronunciam o termo Deus. Eles usam o Hashem. Então, diante dessa cultura israelita, vemos que o texto queria dizer fazer-se um nome. Eles estavam indicando uma mentalidade de independência em relação a Deus. Nada mais era do que um desafio ao senhorio de Deus. Era um gesto de estabelecimento de uma vida construída dentro de uma total indiferença com relação ao Senhor. Viver como se Deus não existisse. Então a torre ali nada mais era, a cidade estava para que eles ficassem juntos, mas a torre era para representar, era uma declaração de independência de Deus. Independência de Deus. Era um atestado de que o homem poderia viver sem recorrer a Deus. Poderia viver sem que fosse levado Deus em consideração. E aí eu pergunto, existe hoje algum sistema político que demonstra a mesma coisa dessa comunidade única pós-diluviana? Quantas e quantas nações nós sabemos que não estão nem aí para Deus? Quinto ponto. Verificamos nesse texto de Gênesis 11:4 que ele fala a respeito da construção da torre, que é para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. O contrário do que Deus havia determinado. Mas aparentemente estava certo. Vamos ficar aqui todos juntos, porque aqui o clima é bom, é agradável para a construção, para a pecuária, a gente dá para criar os animais, a gente se espalha aqui um pouquinho, né? Vai aqui, ali, acolá, que é para eu manter o meu domínio. Aparentemente estava bom, aparentemente estava se espalhando. Mas quando vemos aqui, o objetivo era para que não se distanciassem, que eles não se espalhassem sobre a face da terra. Mais uma vez, está demonstrado a rebeldia. A rebeldia. Noé havia ainda 390 anos depois do dilúvio. Nimrod era seu bisneto. E ele tinha conhecido a Noé. No entanto, é provável que Nimrod não tenha conhecido Noé. No entanto,
ele era conhecedor do pacto entre Deus e Noé. Mesmo ele não conhecendo o seu bisavô, mas ele já tinha conhecimento do pacto de Deus entre Noé e seus filhos. Contudo, como o texto diz, o homem passou a ser poderoso na terra. E embora ele tivesse conhecimento da ordem divina, ainda assim ele resolveu desafiar essa ordem, mesmo sabendo disso. A torre e a cidade foram edificados com o propósito de anular a ordem dada por Deus. Era para impedir que a comunidade ela se espalhasse sobre a terra. A construção, como falei, das cidades ali na Mesopotâmia era uma tentativa, vamos dizer assim, de driblar, né? De camuflar a ordem dada por Deus e impedir que o Senhor fizesse valer a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus. Ele estava querendo mais ou menos remediar, mas não, Senhor, o Senhor sabe que fiz uma cidade ali um pouquinho mais distante, que é para o pessoal ir, eu estou espalhando. Como que diz? Está querendo enganar Deus. Mas veja que o objetivo era que não se espalhasse. Ele queria se manter como um tirano, como um ditador. O poderoso sou eu. Eu sou Deus, vocês têm que me adorar. Na verdade, ele queria ser mais que Deus. Mais que Deus. Entretanto, Nimrod e os seus, estavam convictos de que poderiam impedir que Deus espalhasse todo sobre a face da terra, que o propósito divino se cumpriria querendo ou não. Eles entendiam que construindo essa torre não se teria como haver o espalhamento dos homens sobre a face da terra. E aí eu pergunto, teria Deus alertado por Noé ou algum de seus filhos que se deveria cumprir o propósito divino de encher a terra para que se tomasse a iniciativa de construir uma torre? Não, em momento algum. Em momento algum. Então, queridos, nessa construção, ao construir a torre em uma cidade que impedisse eles de se espalhar sobre a face da terra, cujo cume tinha que chegar aos céus, os homens estavam querendo, com isso, impedir que alguém se extraviasse. Vai que alguém tenha a ideia de resolver, rapaz, sabe uma coisa? Eu vou embora, não vou ficar aqui. Tá bonzinho e tudo, mas eu vou embora. E o objetivo foi exatamente esse: evitar também que alguém quisesse sair, que alguém quisesse se rebelar contra eles. Então, seria nada mais, nada menos que a torre, ela seria uma referência para que, caso alguém resolvesse se distanciar, poder ver a torre e retornar. Eu lembro que quando nós viajávamos, saíamos de Aracaju, há tempos atrás, aquele prédio do Manese se destacava imponente na cidade. O prédio do Manese, na saída da cidade se via aquela torre enorme.
Era visível a quilômetros e quilômetros de distância. E o objetivo aqui da Torre de Babel era semelhante. Era fazer com que o homem não se distanciasse. Que o homem permanecesse próximo, perto, junto. Seria até de centro de adoração aquela torre. Oi? Seria até de centro de adoração. Exato. Hoje ela já foi engolida pelos outros prédios, existem prédios mais altos que ela, inclusive, mas há 15, 20 anos atrás ela se destacava ali na saída da cidade, no próximo ao Boa Viagem, na parte mais alta. A gente via a cidade e aquela torre lá enorme se destacando. Então, essa torre ela serviria como um referencial. Era um referencial. Então, por essa atitude de construir a torre, revela uma profunda descrença na promessa divina. Era uma demonstração de incredulidade por Deus. Essa atitude também mostrava toda a soberba humana, que achava ser possível impedir uma ação divina. Era como se Deus não fosse soberano. Era como se Deus não tivesse controle sobre as coisas. Ele disse, não, a gente faz essa torre e impede que Deus nos espalhe sobre a terra. Eles objetivavam, inclusive, impedir a atuação de Deus. Então, no texto, nós vimos que Deus desce. Eu gosto muito desse texto. 11:5 diz: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Gênesis capítulo 11, versículo 5. Aí diz que Deus desceu. E alguém pode perguntar, mas professor, Deus não é onisciente? Por que ele precisou descer? Deus não está em todo lugar? Deus não é onipresente? Desculpa. Eu queria ver de perto. Deus não é onipresente? Por que ele precisou descer? Isso, irmãos, é o que nós chamamos de antropomorfia, que é uma expressão bíblica, ou antropomórfica, que é uma expressão usada na Bíblia para dar uma característica humana ou uma qualidade humana para Deus. Como nós já vimos quando diz que Deus não é filho do homem para que ele se arrependa e tal, ou quando diz que Deus se arrependeu do que ele fez, é apenas uma expressão antropomórfica. É só para facilitar o nosso entendimento. Então aqui quando diz que Deus desceu, não é que Deus não estava vendo, é que chegou ao limite, de Deus. Deus foi longânimo, mas chegou no limite. Quando diz que Deus desceu, foi Deus disse, basta, chega, já deu. E Deus resolve confundir a língua deles. E dessa vez teve um agravante, porque Deus poderia novamente destruir a humanidade, só que não ia restar ninguém, porque estava todo mundo errado. No dilúvio ainda tinha Noé e seus filhos, aqui não tinha ninguém. Então se ele destrói o mundo, tem que destruir todo mundo. Por isso que houve a confusão de línguas. Porque já que vocês não vão se espalhar por bem,
Foi mais ou menos isso. Então vamos fazer o seguinte: vou confundir a língua de todo mundo, ninguém vai entender ninguém, cada um pega o seu povo e vai-se embora para uma barra. E a Deus? Professor, e essa mudança de língua? Como era a língua? Era uma só? Havia uma única língua. Havia uma única língua. E Deus então confunde as línguas daquele povo, não é? E se torna impossível a convivência entre eles. Como é que alguém que fala francês, o outro fala inglês, vão conviver? Se um não fala a língua do outro, se um não entende a língua do outro. Não tem como. Não tem como. Nem sequer um para ensinar a língua ao outro tem como. Dá. Porque não se fala a mesma língua. Nem para ensinar o outro. É complicado, fica complicado. Fica complicado. Porque alguém tem que saber para poder se comunicar. E aí se torna impossível a convivência dos homens em uma única comunidade, que era o que estava ali, uma única comunidade. E aí eles vão se espalham sobre a terra, dá origem a todas as nações que existem hoje, que é o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 10. Mais uma vez aqui o escritor sagrado nos faz inferir a realidade plural de Deus, porque foi uma decisão dada pelo Senhor. Ele diz: desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Mostra a pluralidade divina. Oi? Não desceu só. Desçamos e confundamos. Também aprendemos desse episódio que a língua é um fator preponderante para uma civilização e uma comunidade. Quando Deus confunde as línguas, Ele impede a convivência dessa comunidade. A língua é a expressão da racionalidade. Tanto é que Deus demonstra a superioridade de Adão com relação aos demais seres, no instante em que ele diz: você é quem vai dar nome aos animais, porque quem fala é você. Então a língua é uma demonstração de superioridade. Então é dessa comunidade pós-diluviana que surgem todas as nações que existem na Terra, que só surgiram por causa dessa confusão. Se não estava lá, todo mundo junto e misturado. Estavam lá todos juntos e misturados. Apesar de todas essas diferenças que se acentuaram e se intensificaram ao longo dos anos, existem hoje as subdivisões das línguas, que nós chamamos de dialetos. E todos, por fim, todos foram dispersos por todas as regiões da Terra. É importante observar que isso explica porque não se consegue, apesar de todos os esforços da filologia, que é o estudo das línguas, não se consegue ter, até hoje, descobrir-se uma língua comum. Ou seja, não se sabe uma língua, qual língua foi a fonte das demais línguas. Até hoje não se sabe qual era a língua que se falava. Ninguém sabe. A origem dos que a gente tem no português, das coisas, veio da sequência de conversão
Mas além do latim, ainda tinha a língua saxônica, que é um inglês. Exato. Agora, quem foi que originou o latim e a língua saxônica? Que ainda é hebraico. E o hebraico, aramaico, etc. Não se chega, não se tem. Então, e não se tem também como, porque a confusão se deu desde a sua origem. E diga-se de passagem, foi uma origem sobrenatural. Foi uma origem divina. Então não há uma língua única que tenha dado origem às demais. Não existe. A língua originária é essa. Isso não existe. Isso não existe. Apesar de Deus ter rejeitado, apesar de Deus ter sido rejeitado pela humanidade, Ele não rejeitou os homens. Ele continuava a amar o ser humano. A ponto do seu castigo, do castigo dessa rebeldia, ter sido essa confusão de línguas. E assim termina mais uma dispensação. E Deus torna mais uma vez a falar que formaria uma nação que se distinguiria das demais e a partir da qual poderia surgir a semente da mulher que tiraria o pecado do mundo. Se Deus não espalha o povo sobre a terra, não havia como ter a nação escolhida. Como existia a nação escolhida se era todo mundo uma única comunidade? Não tinha como. Não tinha como. Não tinha como. E quando foi que houve que uns vieram entender a língua dos outros? Começa a se estudar, né? O homem, pela sua capacidade, graças a Deus, pela sua capacidade, passa a se comunicar entre si e aí passa a descobrir-se o que uma coisa quer dizer a outra e aí se aprende a língua do outro. Tanto é que hoje é possível se aprender a língua do outro. Vimos exemplos na Bíblia no dia do Pentecostes, que já que foi uma obra espiritual, vimos que Pedro começou a falar em outras línguas. Porque os homens que estavam ali eram de várias nações. E quando Pedro, cada um na sua língua, e Pedro falava e eles compreendiam. Então já vemos aí que já havia interação, comunicação entre os homens. Mas nesse primeiro instante não havia como, porque deve ter sido uma confusão. Imagine aqui, nós reunidos aqui, de repente um começa a falar inglês, outro francês, outro espanhol, outro alemão, malgache. Vai virar uma confusão aqui, que você vai pegar seu grupo que fala francês, vai para um lado. Um grupo que fala espanhol vai para o outro. Um que fala alemão vai para lá. E começa a se espalhar. Porque a única forma de se viver bem é falando a língua. Então vemos que o plano de Deus agora teria de se desenvolver, que era a construção de uma nova nação. Uma nação agora diferente por causa da confusão das línguas. E é disso que passa a tratar o livro de Gênesis, mostrando que Deus dá início a este novo povo. Povo que teria uma propriedade particular dentre todos os povos. Ele começa com a chamada de Abraão. A construção dessa nova nação começa com a chamada de Abraão em Ur dos Caldeus, que foi uma das grandes cidades construídas na Mesopotâmia, dentre as quais havia permanecido naquela região fértil, que havia sido o centro do reino de
Nimrod. A partir daqui de Abraão, se inicia a dispensação patriarcal, que é o quinto e último bloco da nossa lição, que vai da lição de número 11 até a lição de número 13. E é o que nós haveremos de estudar e verificar nos próximos encontros. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe.